E com esse avanço da variante Delta do coronavírus, alguns países consideram ou já começaram até a administrar uma terceira dose da vacina na população. Sobre essas pesquisas, a gente conversa agora com o médico infectologista da Fiocruz, Júlio Croda. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Band News. Quais são as últimas análises que podemos fazer em termos do Brasil com relação à variante Delta e essa terceira dose para ser aplicada, doutor? Boa tarde, Cintia, Helene. A gente tem que andar de forma rápida nas decisões, né? Os gestores, né, estão olhando o crescimento da variante Delta, ela está se tornando predominante em diversos estados, já se tornou predominante no Rio de Janeiro, em São Paulo, e as consequências a gente já começa a observar no Rio de Janeiro, com o aumento de casos, hospitalizações e futuramente óbitos, principalmente em idosos, né? O perfil da pandemia está voltando a esse grupo, né, que no início não era vacinado. Esse grupo tem um risco maior de adoecimento, de evolução para a doença grave, mas também tem uma resposta menor às vacinas, provavelmente uma queda maior de proteção ao longo do tempo. Então, é fundamental, né, já passou da hora da gente discutir esse tema. Nossos estudos deixam claro que existe uma perda de efetividade, de proteção para a doença, para a hospitalização e para óbito, principalmente nos idosos extremos. E antes da gente vacinar, por exemplo, adolescentes, a gente deveria estar discutindo a dose de reforço nos idosos e nos imunossuprimidos. E a gente tem um problema muito grande nessa nossa campanha de vacinação, que é o número avançado de primeira dose, mas muita gente não voltou para a segunda dose, o que também aumenta essa circulação do vírus, né, principalmente agora da variante Delta. Qual seria a solução para a gente ir atrás dessas pessoas? De repente, uma campanha de maior proximidade, batendo de porta em porta mesmo, para ir atrás dessas pessoas que precisam tomar uma segunda, e a gente já precisa ainda estudar essa terceira com urgência, né, doutor? Assim, em relação à cobertura de idosos, em relação à segunda dose, nossa cobertura no Brasil está mais de 90%. Está muito boa em relação à segunda dose. A gente tem uma baixa cobertura de 30 a 59 anos, porque é necessário aquele intervalo de 12 semanas, que para essa população é totalmente adequado, porque garante uma efetividade maior. O que é importante a gente fazer em termos de busca ativa é mais de 7,5 milhões de pessoas que não tomaram a vacina, tiveram oportunidade, mas não procuraram os postos de saúde. Quando a gente olha em termos de internação hospitalar e leitos de terapia intensiva, a maioria das pessoas que estão internadas no mundo todo, e no Brasil não é diferente, são de pessoas não vacinadas, principalmente nas faixas etárias mais idosos, né, os mais idosos. Então, primeira coisa, garantir boa cobertura de segunda dose. A gente já garantiu para o idoso, vamos avançar nos adultos jovens. Busca ativa dos que não vacinaram ainda, né? A gente tem 7,5 milhões de brasileiros aí que já tiveram oportunidade e não compareceram ao posto de saúde. E terceira ação seria, sim, essa dose de reforço nos idosos. Falando de vacinação para os jovens, doutor, e também o avanço das flexibilizações, as medidas estão mais abrangentes, digamos assim, né? Horários, não existe mais aquele limite, também de público, a capacidade está muito aumentada aí. Como podemos analisar essas questões frente à preocupante da variante? É muito preocupante, né? Os estados viram o que ocorreram em outros países, a gente pode citar Estados Unidos, né? Que tem cobertura de segunda dose maior que o Brasil. Se a gente comparar alguns estados do sul, a Flórida, por exemplo, bateu recorde de número de hospitalização e óbito na pandemia, mesmo com mais de 50% da sua população com esquema vacinal completo. Como o Brasil, nós estamos distante disso. Então, você não atingiu o nível de cobertura adequado de esquema vacinal completo e você flexibiliza no contexto do espalhamento da Delta. O que vai acontecer? Aumento não só de casos, mas como hospitalização e óbito. Diferente do Reino Unido, onde só teve aumento de casos por uma excelente cobertura de esquema vacinal completo, o Brasil e muitos estados do Brasil vão ser similar à Flórida, aumento de casos e aumento de hospitalização e óbito. Doutora, a gente vem vendo, né, como o senhor mesmo comentou no começo da nossa conversa, um avanço grande, né, no número de internações e também mortes por causa da variante Delta. Claro que as mortes também ainda não dispararam por causa do avanço da vacinação, mas em termos reais, né, na prática, o quanto que a presença da Delta ameaça o fim da pandemia, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro? Ela muda todo o cenário do controle da pandemia, né?
conceito que nós tínhamos de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, se perdeu no contexto da variante Delta, porque as vacinas atuais, elas continuam prevenindo, sim, as formas mais graves de hospitalização e óbito, mas elas diminuíram a sua eficácia e efetividade para as formas assintomáticas ou leves. Ou seja, uma pessoa vacinada pode continuar transmitindo a doença. Se existe transmissão, existe chance de mutação e surgimento de novas variantes. Então, a gente não vai conseguir eliminar esse vírus, a gente vai ter que conviver com esse vírus e proteger os mais vulneráveis com maior risco de hospitalização e óbito, com medidas preventivas, lógico, a principal medida, máscara, higiene das mãos, distanciamento, mas também aumentando a resposta imune dessas pessoas com dose de reforço. Em termos práticos, quando pensamos em logística e também distribuição e chegada de imunizantes e até preparação daqueles que são feitos aqui em território também, temos capacidade de produção para atender a essa necessidade da terceira dose? Qual a análise do senhor a respeito do nosso Plano Nacional de Imunização e também dessas condições territoriais do Brasil? A gente não comprou vacina adequada em tempo oportuno. E agora, no momento do aumento da Delta, é necessário fazer escolhas no sentido de garantir menos impacto no sistema de saúde. Não existe nenhuma lógica iniciar campanha de vacinação em adolescentes, que o risco é bem menor para a hospitalização e óbito, onde a vacina não previne a transmissão no contexto da Delta, e não iniciar o reforço de doses. Então, apesar da dificuldade do número de doses que nós sempre tivemos, nós não estamos priorizando no contexto da Delta o público-alvo, que seria essas pessoas idosas e imunossuprimidas. Então, a conclusão é essa, né? A gente tem falta de vacina, era importante a gente ter vacina em quantidade suficiente para avançar nas duas frentes, mas se tiver fazer uma escolha do ponto de vista técnico, deveria ser feita para dose de reforço nos idosos e não o início da campanha de vacinação em adolescentes. Doutor, mesmo que a Delta mude todo o cenário, eu quero aproveitar a sua voz aqui da ciência para reforçar para a gente a importância das vacinas e a eficácia das vacinas que a gente tem aqui no mercado brasileiro, sendo aplicadas no mercado brasileiro, né, na população brasileira, a eficácia, a necessidade delas mesmo para a gente controlar essa pandemia, especialmente com essa variante agora. O Brasil nunca conseguiu o controle da pandemia através das medidas restritivas. Nossa única esperança são as vacinas. Está claro o reflexo nas vacinas, nas nossas médias móveis de caso, hospitalização e óbito. Então, esse foi talvez o único avanço que nós tivemos de controle da pandemia no Brasil. As vacinas continuam funcionando para a grande maioria das pessoas. Que a gente está discutindo é um grupo bem específico, que são de idosos, pessoas imunossuprimidas. Eu não tenho dúvida para adultos jovens, né, de 0 a 59 anos, a 60 anos, até 70 anos, as vacinas apresentam uma excelente efetividade para a prevenção de casos graves, hospitalizações e óbitos. Dr. Júlio Croda, infectologista da Fiocruz, muitíssimo obrigada pelas explicações. Bom trabalho sempre para o senhor. Até a próxima. Obrigada pelo seu tempo, doutor. Até a próxima. Até a próxima, Cintia e Elaine.